Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nesse contexto de espera por mudanças, por melhores notícias, né? Dentro desse contexto de pandemia. E isso da espera é muito bonito porque Deus já nos mostrava, na verdade não para nós, né? Mas para o pessoal lá de antes de Jesus, que eles tinham motivos bons para esperar que viria o Filho do Homem, que resolveria todo o problema da humanidade. Um dos salmos vai falar para a gente as histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. E antes de Jesus vir, Deus falou através de alguns profetas que esse Salvador seria o Filho do Homem, o servo sofredor e alguns termos que a gente vê lá, que a gente está vendo no estudo. E tudo isso trazia esperança para o povo. E agora, tudo isso já se concretizou. Esse Filho do Homem já veio. E ele é Jesus, servo sofredor, que morreu na cruz. E então eu espero que todas essas músicas nos tragam esperança. Que quando a gente gritar Filho do Homem, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, Estrela da Manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, que isso traga profunda esperança para o nosso coração. Então eu queria orar para pedir para Deus nos revelar toda essa esperança que está em Cristo e acalmar nosso coração e nos dar confiança nesse relacionamento com Ele, para que a gente possa realmente provar do prazer que é estar um relacionamento de confiança, de espera, de esperança com Deus. Pai, obrigado por mais um dia que a gente pode celebrar o relacionamento com o Senhor. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que trouxe esperança aos nossos antepassados e nos traz ainda hoje, mais ainda que agora que temos a prova de que tudo está concretizado, que a cruz pagou qualquer problema que a gente fez com nossa distância do Senhor. Te peço que ajude nosso coração duro a enxergar essa esperança em Cristo, Pai. Eu, por vezes, me perco em outras esperanças, e enquanto a esperança real e firme é do Senhor, Pai, manifestado em Cristo. Peço que o Espírito nos revele cada dia mais isso, aprofunde nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente cada vez mais te veja como uma fonte gigante de confiança e de esperança. Por isso que eu oro e peço para que a gente possa cantar todas essas músicas com esperança e alegria, celebrando tudo que o Senhor fez, né, os feitos gloriosos que o Senhor já fez através de Jesus, e tudo que o Senhor promete fazer, Pai, que o Senhor promete estabelecer seu reino na terra de maneira plena, enquanto a gente já consegue perceber esse reino agora, Pai, através da entrega profunda e verdadeira ao Senhor, Pai, entregar a nossa vida, para que a gente prove toda essa maravilha. Então, te agradeço, te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Só na primeira parte a gente vai fazer aqueles fases instrumental junto cantando. Assim. Mais uma vez.
gente faz isso quando aparecer uma gaitinha em algum lugar aqui. Beleza? Vamos lá. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. No meio dele Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. Toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, Filho do homem, Cordeiro de Deus, tira o pecado. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do homem, Cordeiro de Deus, tira
está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é sua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifeste teu perdão e poder, e assim te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Deus Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a sua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifeste teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifeste teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Olá pessoal, passando mais uma vez só para dar um alô hoje, dizendo que espero que onde quer que você esteja, a presença de Jesus aí esteja com você, enchendo seu coração aí de paz, de alegria, de amor e esperança. Hoje em especial, passando só para dar um recadinho, para dar uns parabéns para as nossas mamães, feliz Dia das Mães. Quero pedir para que Deus as abençoe e quero orar por vocês. Pai, obrigado porque o Senhor confiou a essas mulheres o dom da vida, o dom de carregar uma vida e de gerar uma vida. E essas pessoas são especiais na nossa história, porque além de nos carregarem, além de nos trazer a vida, são pessoas que nos amam, são pessoas que nos guardam e nos protegem. E nós queremos louvá-lo pela existência das nossas mães, pelo quanto o Senhor tem guardado, protegido e abençoado. A gente quer pedir também por aqueles que não tiveram oportunidade de ter uma mãe assim, pedir para que a Tua misericórdia também recaia sobre eles, sobre as mães, sobre todas as pessoas que de alguma forma têm um vínculo quebrado nesse relacionamento de mãe e filho, porque a gente pede para que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre essas pessoas e restaure esse relacionamento
para que isso realmente seja algo bom, para que seja algo que reflita a tua bondade, a tua graça, a tua sabedoria, porque nós queremos sim te louvar e agradecer pela vida de todas as nossas mamães da nossa comunidade, as mamães da nossa cidade, dos nossos familiares. A gente pede para que o Senhor as conserve com saúde, com disposição, guerreiras como são, para que continuem, Pai, levando a tua bênção para todo mundo, espalhando o teu amor, espalhando a tua graça, espalhando o cuidado com que tem com os filhos. A gente aprende com elas, né, saber que o Senhor também cuida de nós, o Senhor as instruiu assim, o Senhor as construiu assim. A gente pede para que todos nós possamos ter o privilégio de experimentar esses cuidados maternos na nossa vida. E é por isso que a gente agradece, por isso que a gente louva, por isso que a gente pede para que realmente o Senhor abençoe as nossas mamães. Em nome de Jesus que a gente faz essa oração. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sejam bem, espero que sejam seguros em casa. Agradeço aqui ao Guilherme, aos Guilhermes, por terem feito aqui um momento de louvor com a gente, um momento de música. Ficou muito bacana. E espero que sejam bem, espero que sejam saudáveis. E a minha oração e o pedido a Deus é que essa noite você esteja, ou dia, não sei quando você vai assistir isso, que você esteja com o coração aberto e com o coração e a mente atentos para tudo que a gente vai conversar aqui essa noite, tá bom? E agradeço a Deus porque a gente tem essa possibilidade de poder, mesmo à distância, ficar um pouquinho próximo, né? Ou sentir um pouquinho de proximidade. Estou morrendo de saudade de todo mundo, espero que isso tudo passe logo para a gente poder se abraçar logo e enfim. Mas enquanto isso, incentivo você e sua família a aproveitar esse tempo para fazer um pouco ou toda semana, pelo menos uma vez por semana, fazer um culto doméstico. Aproveite esse tempo para estudar a Bíblia com sua família, louvar com sua família. Não espere chegar esse momento de domingo para fazer isso. Faça isso durante a semana, ou faça, sei lá, domingo de manhã também com a sua família, tá bom? Enfim, e hoje eu quero dizer que hoje a gente vai celebrar o dia daquelas maravilhosas mulheres que nos lembram sempre que a gente precisa levar um casaco, que nos lembram sempre que não somos todo mundo, daquelas que falam que na volta a gente compra, mas quando a gente está voltando ela já fala, ó, a gente em casa vai conversar. Hoje é dia das mães. Eu quero que você que é mãe, que está assistindo a gente, da nossa igreja ou de outras igrejas, se sintam abraçadas por nós e confortadas nesse momento também, que mesmo à distância a gente se sinta próximo. E espero que você, mãe, ou que vai ser mãe também, aproveite bem esse momento e que você que é apenas um filho ou um pai ou não quer ser mãe ou nunca vai ser mãe, que você aprenda também, porque isso aqui serve para todo mundo, ok? Eu fiquei pensando muito sobre o que falar sobre o Dia das Mães, maternidade, essas coisas, e confesso que foi bem difícil para mim, porque eu não faço ideia do que é, por exemplo, passar 9 meses carregando um outro ser humano dentro de mim. Eu faço menos ideia ainda do que é converter isso em semanas, né? Eu não sei porque as grávidas falam em códigos. E você fala assim, tudo bom, nossa, legal, você tá grávida, tá de quantos meses? E aí a mulher vira e fala, eu tô de 56 semanas. Eu não sei se isso é muito, se é pouco, eu sou meio tapado para essas coisas, e eu já tenho dificuldade de saber se a mulher tá grávida, né? Então, geralmente eu nem pergunto, vai que ela tá meio fora de forma só, então eu não arrisco. Mas, sei lá, 45 semanas de gestação, eu não sei quanto que é isso. Enfim, talvez a minha visão externa disso, de quem apenas é filho e que nunca vai ser mãe, seja meio vesga, seja meio, sabe, meio tapada por essas coisas, mas crescendo numa família com tantas mães, uma família grande, e com a minha mãe por perto sempre, eu aprendi muito sobre esse mundo materno, aprendi quanto que as mães são importantes, e tem uma coisa que minha mãe sempre fala, que eu sempre guardo isso, que é em tudo dai graças. Tem um versículo de 1 Tessalonicenses que começa com isso, né? Em tudo dai graças. Minha mãe recita isso para tudo. Aliás, minha mãe só não fala mais isso do que aquela frase de mãe que é, se eu encontrar o que você não está achando, eu vou esfregar na tua fuça. Enfim, mas minha mãe fala isso para todas as coisas, não a parte da fuça, tá? Mas ela fala também. Mas, por exemplo, as coisas estão indo bem e minha mãe fala, em tudo é graças. Teve um dia difícil,
em tudo dai graças. Pandemia de Covid-19, sim, também aí em tudo dai graças. E, sim, ela nunca assumiu isso, mas eu acredito que essa ideia de ser grata a Deus por tudo e tentar pensar desse jeito ficou mais latente na mente dela depois de ter 4 filhos, né? E 4 filhos destruindo a casa toda, né? Então, quebraram mais um vaso. Respira fundo, em tudo dá graças. Riscaram a parede com giz. Geralmente era o Thales que fazia isso, né? Ai, Jesus, em tudo dá graças, né? Aí seu filho mais velho fez uma máquina de dar choque, ficou promovendo terrorismo dentro de casa, perseguindo um primo que tomou choque, que esbarrou nas taças de cristal do seu casamento que você nunca usou e tinha acabado de lavar e quebrou metade delas. Respira fundo, conta até 10, em tudo dá graças. Não deve ser fácil ser mãe. Não deve ser fácil ser mãe e ser grata nessas coisas todas, né? E tem uma das situações que eu sempre ouço ela falar isso, e é quando surge o assunto sobre a minha gestação. É meio estranho falar minha gestação, não sei se... Enfim, de quando minha mãe estava grávida, eu estava dentro dela. Enfim, a minha mãe tomava pílula. Ela tomava pílula certinha, anticoncepcional, mas ela engravidou mesmo assim. E anos depois descobriram um escândalo do laboratório que fazia essa pílula e descobriram que em vários lotes tinha pílula de farinha. Então, assim, muitas mulheres processaram esse laboratório, essa farmacêutica, ficaram muito ricas, ganharam muito dinheiro. Eu sempre falava para minha mãe, mãe, processa esse pessoal também para gente ganhar um dinheiro aí. Ela falava 2 coisas. A primeira é, Thales, em tudo dá graças. E a segunda é, filho é uma bênção. Filho é um presente de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre ser grato e sobre entender esse presente que Deus dá para as mulheres e para o mundo através da maternidade. Bom, eu fui pesquisando várias coisas na Bíblia e tem algumas histórias que são muito conhecidas, mas tem algumas histórias que são alguns personagens são meio lado B da Bíblia, assim, né, sabe? Personagem que você nunca ouviu falar, que nunca vai encontrar uma musiquinha de criança ou no livro a Bíblia infantil com uma página ilustrada com esse personagem. E 2 desses personagens que eu acabei esbarrando quando estava pesquisando algumas coisas para falar hoje se chamam Sifrá e Puá. E sim, eu não estou inventando esses nomes, essas mulheres, elas realmente existem e você pode olhar na sua Bíblia em capítulo 1 de Êxodo, e ali, só ali, aliás, você vai encontrar a história delas, porque você não vai mais ouvir falar delas na Bíblia toda. Mas a história bíblica fala ali no finzinho de Gênesis, no começo de Êxodo, antes de chegar no capítulo 1 de Êxodo, fala que o povo de Deus, os israelitas, foram parar no Egito, porque estava tendo uma grande fome naquela região. Então eles foram para o Egito depois de José ter ido para lá, enfim, e começaram a morar lá. E eles puderam morar em ótimas terras lá, e como naquela época não tinha televisão, o povo de Deus não podia ver TV porque não existia, né? Então o povo foi fazendo filho. E começaram a fazer filho, e fizeram muito filho mesmo. Povoaram aquela região do Egito e viraram um povo tão grande, mas tão grande, que o grande faraó, o rei do Egito, ficou com medo e começou a oprimir o povo e buscar jeitos de controlar esse povo. Porque ele falou, esse povo vai me trazer problema. E um dos jeitos que o faraó pensou foi de matar todos os recém-nascidos homens daquele povo, que aí o povo ia parar de crescer. Essa história é bem conhecida, né? E a gente vai chegando até Moisés e depois as 10 pragas e o povo atravessando o Mar Vermelho, etc e tal, mas antes disso, antes do faraó falar para o povo jogar os bebês no rio Nilo, ele tinha mandado matar os bebês. Isso a gente vai ver nos versículos de 15 a 19 de Êxodo, capítulo 1, e é quando o faraó chama 2 parteiras hebreias e propõe uma coisa absurda para elas. A gente vai ler aqui na nova tradução, nova versão transformadora, aliás, a Bíblia que a gente usa, a NVT, e fala o seguinte, Êxodo capítulo 1, versículo de 15 a 19, fala assim, o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. E é assim que elas falam para o faraó.
E eu quero destacar aqui, antes de mais nada, uma característica incrível do que é ser mãe. Uma característica incrível é a coragem. Logo mais, nós vamos ver que Sifra e Puá ainda não eram mães, nesse momento elas eram apenas parteiras, mas é incrível perceber como elas agem como se aqueles bebês fossem filhos delas. Contra todo o pensamento desumano e tirano do faraó de tentar resolver um problema simplesmente matando as pessoas, matando recém-nascidos, bebês inocentes, elas tiveram compaixão daquelas famílias, daqueles bebês, mas mais do que compaixão, elas tiveram uma coragem absurda. Porque pensa assim, um homem violento, um homem poderoso como ele, o homem mais poderoso daquela época que tenta resolver as coisas, matando crianças que nem sabem que estão existindo ainda, não teria dificuldade nenhuma em matar duas mulheres que nem do seu povo eram. Sabe, confrontadas pela pessoa mais poderosa daqueles dias, elas inventam para ele de que as hebreias eram tão rápidas e tão fortes que davam a luz na velocidade da luz, sabe? Elas não conseguiam impedir que acontecesse isso. Eu não vou entrar no mérito se elas mentiram, ou se foi pecado e tudo mais, mas elas estavam dispostas a morrer para salvar a vida de alguns bebês. Essa é uma coisa importante, é uma característica tipicamente materna, que é colocar a segurança e a vida dos filhos antes de si mesmas. Antes de si mesma. E a doação, o cuidado, a coragem para dar a própria vida, se for preciso, em defesa de outros, em defesa dos filhos, é algo que a gente vê nas mães e é algo incrível. Mas a história não para aí. A história continua, versículo 20 e 21, dizendo que Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. É muito legal essa parte porque, assim, logo depois que as parteiras tiveram família e tudo mais, ou que Deus permitiu o povo se multiplicasse, o faraó fica louco da vida e manda jogar os recém-nascidos no Rio Nilo. E aí começa a história de Moisés, que a gente está acostumado, ele no cesto, mas até então, a coragem e o temor de Sifra e de Puá foram fundamentais para que o povo israelita continuasse a crescer ali. Isso é uma coisa muito legal. Mas é muito legal, mais legal ainda, que Deus olha para aquelas duas mulheres tementes a Ele, com os corações alinhados ao dele, e resolve dar um presente para elas. Ele presenteia elas dando uma família para cada uma. A Bíblia não fala mais delas, a gente não sabe quantos filhos elas tiveram, mas eu gosto de ficar imaginando, sabe, as duas engravidando na mesma época e elas se encontrando assim na rua, felizes, emocionadas, e Sifra, menina, eu tô grávida. Não brinca, Puá. Eu também tô grávida, mulher. Ai, meu Deus, de quantas semanas você tá? Tô de 83 semanas, eu também. Sabe, aquela euforia das duas grávidas de 83 semanas, que acho que 5 meses, não sei. Mas enfim, no meio disso tudo, é muito legal de ver como que Deus presenteia a elas. Eu quero extrair dessa história duas lições importantes para a gente refletir sobre gratidão e sobre graça. Gratidão e graça na maternidade. Talvez seja difícil para nós, nos dias de hoje, um pouco mais difícil entender maternidade e família como presentes de Deus. Porque a gente vive um tempo meio doido, né? Mas naquela época, a importância da continuidade da família, do legado do seu nome, era algo importantíssimo. E junto a isso, os filhos não eram como a maioria é hoje, né? Assim, não eram um monte de Enzos que você precisa levar para a escola, depois precisa levar para aula de futebol, depois leva para o inglês, depois leva o Enzo para o xadrez, depois leva o Enzo para aula de tango, e já é quase meia-noite, o Enzo quer fazer um slime, sabe? Não era assim que as famílias funcionavam, porque geralmente os filhos ajudavam muito os pais a trabalhar. Os filhos ajudavam os pais a cuidar do rebanho, a cuidar da casa. Tipo, meus pais fizeram, né? Fizeram 4 filhos, minha mãe bota um para cozinhar, outro para lavar louça, outro para varrer, outro para passar pano, né? Enfim, minha mãe falava que queria ter 7 filhos, né? Então, assim, acho que ela queria mais gente para trabalhar. Enfim, tô brincando, viu, mãe? Mas, enfim, te amo, mãe. Mas, enfim, os filhos realmente eram como presentes para a família. Eu acredito que até hoje são presentes para a família, mas para as mulheres isso ia além. Isso vai além, porque as mulheres tinham e têm um privilégio que homem nenhum vai ter. Homem nenhum vai poder experimentar a gestação. E não é que eu, tipo, nossa, meu sonho é ficar grávido, sabe aquele filme Júnior com Arnold Schwarzenegger? Não, mas
eu nunca vou saber como que é isso. E as mulheres têm a possibilidade de fazer isso. Eu sei que o corpo da mulher fica todo remontado, elas incham, os hormônios ficam tudo maluco, sabe? Tem enjoo, não tem posição boa para dormir por meses e para piorar a dor do parto, que é um dos castigos e das consequências da desobediência de Adão e Eva, é um negócio que dizem que dói muito, né? Dizem que a dor do parto é tão forte que a mulher quase entende como que é um homem com gripe. Então, assim, deve ser muito forte mesmo. Mas para entender esse privilégio, nós precisamos voltar um pouquinho antes da desobediência de Eva. A gente estava ali em Sifrai-Poá no Egito, a gente volta um pouquinho para Eva, pecando, mas voltando um pouco dela, antes disso, Deus já havia planejado a maternidade. Deus falou, cresçam e multipliquem-se. E não era para ser dolorosa, assim, a maternidade e nem o parto, porque a gente estaria em comunhão perfeita com Ele. Mas apesar da dor que aumentou por conta da desobediência de Adão e Eva, a grandiosidade da maternidade continua a mesma. Porque se a gente voltar um pouquinho mais, antes de Adão e de Eva desobedecerem, antes de Adão e Eva existirem, a Bíblia fala que a gente vai encontrar uma história que no princípio a terra era sem forma e vazia, uma completa, profunda e silenciosa escuridão. Então, a partir da palavra de Deus, as coisas começaram a tomar forma e começaram a se dividir, a se expandir, e os dias foram passando e começou a existir vida naquele lugar vazio e sem forma. E pouco a pouco as coisas vão se tornando mais complexas e começa a haver movimento e começa a haver som. E existe algo pulsando ali dentro, e isso está intimamente ligado a essa palavra que vai chamando tudo a existência, tudo ligado ao Criador. E finalmente, depois de muita espera, de muito trabalho, nasce um ser, à imagem e semelhança daquele que já amava antes mesmo dessa criatura surgir. Que Deus olha para a sua criação toda e diz que tudo isso era muito bom. Eu te convido a olhar para o capítulo 1 de Gênesis, primeira página da Bíblia, e entender que o Criador ama tanto, mas tanto as mulheres, que deu a elas o privilégio de experimentarem a satisfação que Ele teve ao criar o nosso mundo. O relato de Gênesis 1 é mais que uma descrição do mundo sendo criado, mas é uma descrição da gestação desse mundo. Enquanto a nós, pessoas desse mundo, Deus poderia nos gerar de milhões de maneiras, podia fazer assim com sopro, podia aparecer, podia ser de ovo, sei lá, qualquer coisa, mas Ele dá às mulheres o privilégio de emular e de reproduzirem dentro delas a criação do mundo. Olha que louco isso, de gerar outra vida dentro de si. Você consegue chegar ao tamanho desse privilégio? A gestação é uma reprodução da criação. É muito louco, sabe? E a única diferença talvez seja que Deus criou em 6 dias e ao invés de, sei lá, 87 semanas. Né? Não sei quantas semanas que é a gestação. Mas, e que Deus também olhou e falou que era muito bom, né? As mulheres acham que é bonito aquela cara de joelho, mas aí é o amor falando mais alto que a lógica, mas vamos respeitar. Mas enfim, a primeira mãe de todas, e por excelência nossa tataravó em comum, ela carregava com ela um nome com significado lindo. Eva significa dar vida. Vida. A primeira mãe foi que deu vida. Deus compartilha com ela essa chance de dar vida também. E vida é meio irônico, porque foi pela rebeldia de Eva, junto com Adão, que nos foi dada também a morte. E toda a morte, o sofrer, como a gente cantou, entra no mundo através deles. A morte de Abel, filho de Eva, assassinado pelo próprio irmão, deriva disso. O faraó, assassino de crianças, deriva disso. Toda guerra, toda doença, toda pandemia e luto derivam disso. A morte deriva diretamente da desobediência de quem carregava um nome que fala vida. Mas sabendo disso tudo, Deus olha para Eva e diz: o seu descendente trará a vida de volta. E aí que entra a segunda lição que temos para hoje, que as mães são chamadas para algo ainda maior. Deus promete que o descendente de Eva derrotaria a serpente, derrotaria o mal, seria vitorioso nessa luta contra a morte.
Então vem Caim e Abel, mas não eram eles. Eva tem outros filhos, mas também não eram eles. Os filhos dos filhos nascem e também não eram eles, assim como os filhos dos filhos dos filhos. E aí o povo de Deus chega ao Egito e nenhum dos meninos salvos por Sifra e Puá eram aqueles que derrotariam a morte. Os filhos delas também não eram. E Moisés também não foi. Geração após geração foi se passando. As profecias foram se acumulando até que um dia aparece um anjo. E um anjo com uns papos estranhos a uma moça. E ele fala, Maria, é você. Não porque você é melhor que as outras, mas porque você foi escolhida para ser a mais agraciada entre todas as mulheres. Não por merecimento, mas você é cheia de graça. E ela recebe uma honra muito, mas que vai muito além do que ela poderia imaginar, do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ela seria a mãe do descendente de Eva, aquele que cumpriria todas as profecias, aquele que venceria a morte. Dentro dela não estava acontecendo mais apenas uma reprodução da criação do mundo, mas o próprio Criador do mundo estava sendo gerado dentro dela. De Gênesis 1 a gente vai para João 1. O Verbo, a palavra, o próprio Deus. A palavra que trouxe à existência tudo, subsistindo dentro da sua própria criatura. O Deus que olhou para a criação e viu que era muito boa, se depara com ela muito rebelde, perdida, mas ele decide se tornar como um de nós. A palavra se fez um zigoto e foi habitar um útero, o útero de uma mulher. E dia a dia foi se multiplicando, foi tomando forma, foi crescendo, foi se tornando cada vez mais complexo, foi tendo movimento, e a palavra desenvolveu um coração de carne que pulsava de verdade, batia de verdade. E se alimentou através de um cordão umbilical ligado a uma mulher. E ele se esticou, ele se contorceu, ele chutou a barriga da Maria por dentro. Ele um dia virou de ponta cabeça, se encaixou, e numa noite difícil, o Deus que disse haja luz, deu a honra a uma criatura dele lhe dar a luz. E ele nasceu numa realidade do mundo caído, com gritos de dor da sua mãe, em meio à pobreza, sujo de sangue, com mau cheiro, sentindo frio, e ele chorou, ele teve cólicas, ele mamou, ele ficou sujo, ele se sujeitou ao cuidado de pais de primeira viagem, humanos, imperfeitos, assustados. E esse ser, a palavra criadora, Jesus cresceu, sofreu e morreu. Mas ele era o descendente de Eva. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele ressuscitou e ressuscitou para abrir caminho a uma nova humanidade que não olha mais para a morte como fim, mas que vive a esperança pela união com ele. Glória a Deus por isso. E todos os descendentes de Eva apontaram para esse momento. Todos os descendentes de Eva apontaram para Cristo. Do assassino Caim ao assassinado João Batista. De heroínas esquecidas como Sifra e Puá, a talvez a mulher mais abençoada de todas e mais famosa da Bíblia como Maria. De reis como Davi e Salomão a outros reis como Faraó e Herodes. Alguns por terem demonstrado sinais do caráter de Cristo e da sua obra na sua vida, como a coragem de entregar a própria vida para salvar os outros, como Sifra e Puá, ou como a coragem e a obediência de Maria, uma talvez adolescente que resolveu ser obediente a Deus e falar, faça em mim a sua vontade. Mas todos eles e todas elas, sem exceção, por serem pecadores e pecadoras em menor ou maior escala, mas todos igualmente necessitados do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Em todas aquelas mães, em cada filho era renovada essa esperança de que um dia nasceria o filho prometido que nos salvaria. E ele veio. E ele nos salvou. Então, se todo descendente apontava para Jesus, todo descendente de Eva apontava para Jesus, e ele já veio e ele já nos salvou, aí fica uma pergunta: para que continuar existindo mãe e filho no mundo? Porque parece muito legal essa ideia da reprodução, da criação do mundo dentro de si, mas será que vale todo esse esforço? Será que vale o trabalho?
Será que vale todos os órgãos se revirando lá dentro? E será que vale as estrias na barriga, e diabetes gestacional e cólicas, contrações, sabe? Bolsa estourando? Será que vale passar noites sem dormir direito porque você não consegue, porque tem uma barriga enorme? E depois nasce a criança e acordar 5 vezes de noite porque tem um bebê chorando, sabe? Porque você não sabe por que o bebê está chorando, mas está chorando. Será que vale ficar 15 anos da vida preocupada porque tem um filho dentro de casa para criar, mas depois você passa 15 anos preocupada porque o filho não sai de casa? Né? Eu estou com 31, minha mãe deve estar bem preocupada. Eu não sei, eu não faço ideia, porque eu não vou passar por quase nada disso, porque talvez eu tenha filho, mas eu nunca vou ser mãe. Eu só sei que o mundo está cheio de mães e de filhos. E eu sei que a maioria dessas pessoas não faz ideia real de quem Jesus é. O mundo está repleto de pessoas, e essas pessoas vivem, em sua grande maioria, perdidas. Vidas perdidas, cheias de egoísmo, cheias de maldade, cheias de violência. E talvez esse pareça um justo motivo para você não querer ter filho, não querer colocar mais uma pessoa no mundo, porque se o mundo é tão ruim, tão perdido, por que eu vou colocar mais alguém para sofrer? Ou por que eu vou colocar alguém que pode virar uma pessoa que vai fazer os outros sofrerem? Não existe mais nenhum descendente de Eva que vai vir resolver o problema do mundo. Já veio, foi Jesus. Mas até a consumação de tudo, talvez demore um tempinho e muita gente sofra. Mas assim como foi através de mães corajosas e tementes a Deus, como se Fray Poá, que Deus manteve viva na humanidade a esperança da redenção até a chegada do Cristo, é através também de mães corajosas e tementes a Deus que continuam surgindo filhos que apontam para o mesmo Cristo que já veio. O pessoal que veio antes aponta para Cristo, o pessoal que vem hoje também aponta para Cristo. Porque o mundo está cheio de pessoas que vivem as suas vidas mortos, sabe? Por não conhecerem quem é o autor e redentor da vida e demonstram na vida deles que precisam de um redentor. Mas nós temos a chance de continuar gerando não só filhos, mas discípulos do Cristo. E eu sei, não precisa ser mãe para fazer discípulo, mas para vocês mulheres, vocês têm a chance de começar a discipular seus filhos desde o primeiro momento da vida deles, desde o primeiro choro. Você tem a chance de mostrar o cuidado e o amor maternal, que reflete o amor de Deus. Eles vão entender o que é o amor de Deus antes de entender qualquer coisa, porque eles vão ser abraçados por você e vão começar a mamar e falar: meu, aqui tem alguém que cuida, aqui tem alguém que ama. E isso reflete o amor de Deus. E são filhos que vão crescer sobre o mesmo teto que cresce uma discípula de Jesus, que vão ser alimentados por uma discípula de Jesus, que vão ser limpos por uma discípula de Jesus, que vão ser acordados carinhosamente por discípulos de Jesus. Filhos que vão ser corrigidos com amor e com rigor, que vão comer, que vão dormir, que vão orar, que vão cantar, que vão chorar, que vão se alegrar, tendo como exemplo discípulas de Jesus. Eu creio que a salvação alcança todos da casa, não só aquela pessoa que é o discípulo, mas se tem um discípulo real de Jesus, a salvação vai alcançar todo mundo naquela casa. Eu creio nisso porque, tal qual Timóteo, que aprendeu do Senhor com a mãe dele, que aprendeu do Senhor com a avó, assim também são os filhos de mães que entregaram suas vidas a Cristo. Filhos de mães que são devotas, que são tementes a Deus, que são discípulas do Senhor. A Bíblia fala que os filhos são herança, presente do Senhor, mas presente não é só para a família. São presentes para o mundo. Eu quero que você enxergue isso. Seus filhos são presentes para o mundo, porque existe um mundo que está destruído, mas que vê na vida de discípulos de Jesus sinais de que existe esperança, de que existe um Salvador, de que existe o descendente de Eva que veio para nos salvar. O homem perfeito, sem pecado, Jesus Cristo. Ele veio e ele faz discípulos, e os seus discípulos podem gerar novos discípulos que vão falar do amor dele para as próximas gerações. A gente não vai esconder o que aprendemos nas gerações passadas, mas a gente vai passar isso, como a gente leu no começo do culto. De geração em geração, a salvação de Cristo vai sendo passada até aquele dia em que plenamente viveremos no reino de Deus, sem pecado, sem dor, sem morte, sem saudade das mães que já nos deixaram,
mas a gente vai viver plenamente esse reino de Deus. Enquanto não chega, a gente pode apontar para esse reino através do amor que Ele demonstrou a nós. Discípulos de Cristo gerando discípulos, discípulas que geram discípulos através também da maternidade. Meu desejo é que vocês, mães, sejam gratas e entendam esse privilégio enorme que Deus deu a vocês. Que vocês se sintam ainda mais amadas pelo Criador, que resolveu dividir com vocês a experiência e a satisfação de ter a criação acontecendo dentro de você também. Que vocês se sintam ainda mais agraciadas e mais amadas por fazerem parte de um jeito mais especial que os homens podem fazer desse plano que Deus está fazendo de redenção do universo. E que vocês encarem com gratidão e com coragem o desafio de gerarem discípulos, discípulos de Jesus, que vão ser luz num mundo que vive em trevas, num mundo que é tão perdido. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos ama e o Senhor nos demonstra o seu amor através das mães. A gente agradece porque o amor de mãe vem de ti e é real, porque o seu amor é real. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos ama através do cuidado das mães também. Eu te louvo por cada mãe da nossa comunidade, cada mãe que está assistindo, pela mãe de cada pessoa que está vendo esse vídeo, ouvindo essa pregação. Eu te agradeço, Pai, eu te peço o seu cuidado pelas mães que ainda estão aqui, que o Senhor cuide delas, que o Senhor dê coragem a elas, que o Senhor dê força para elas e que elas aprendam e sejam gratas por poderem reproduzir dentro delas a criação. Pai, eu te agradeço por Eva, mesmo falha, mesmo tendo desobedecido, mas te agradeço porque o Senhor, através dela, manteve essa promessa viva. E te agradeço, Pai, por Maria, pela coragem dela de obedecer o Senhor, mesmo sem entender nada que está acontecendo. Te agradeço por Cifrá e Puá, que demonstraram um amor sacrificial e salvaram tantos bebês. E, Pai, te agradeço pela minha mãe também, pelo exemplo que ela é na minha vida. Eu te peço, Pai, que guarde cada uma das mães e nos abençoe para que a gente possa aprender com o amor que elas têm por nós e enxergar o amor que o Senhor tem por nós também. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Eu te peço que continue nos guardando e nos abençoando. Eu te peço que o seu amor seja percebido o tempo todo por nós, que a presença de Jesus seja real em cada lar e que o Espírito Santo nos conforte todo dia através da presença dele, Pai, essa presença constante. Eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, que vocês continuem firmes aí e se precisarem de alguma coisa, lembrem que a gente está disponível também para ajudar, a igreja está disponível. Se tiver alguma necessidade de financeira, de comida, enfim, qualquer coisa, apoio psicológico, tiver com saudade, liga pra gente. Eu quero te pedir nesse momento que, se você está assistindo esse aí no domingo, ou em qualquer outro momento, pegue seu celular e, como a gente não pode dar 5 abraços agora aqui no salão da igreja, que você mande 5 abraços para irmãos da igreja ou de outros lugares também. Abre a lista do WhatsApp lá e mande um oi, pergunte como que as pessoas estão, gaste tempo com as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.